E aí, sabe uma coisa bem legal? O trabalho de um historiador parece e muito com o de um detetive. Só que, em vez de solucionar crimes de agora, o mistério que eles resolvem é o passado. Vamos pensar juntos? O passado é tipo uma cena que já aconteceu, sabe? A gente não tem como voltar no tempo para ver o que rolou. Mas, e se eu disser que ficaram pistas para trás? Pois é. E é seguindo essas pistas que os historiadores se transformam em verdadeiros detetives do tempo. Então, beleza. Se o historiador é um detetive, qual é a cena do crime? Bom, a cena do crime é o próprio passado. E a primeira coisa que qualquer bom investigador faz quando chega num lugar é observar. Olhar tudo com muita atenção para tentar entender o que ali mudou e o que permaneceu igualzinho. E aqui entra um ponto super importante. Nessa cena do crime, a gente encontra duas coisas: as mudanças e as permanências. O que é isso? Simples. Mudanças são as coisas que se transformaram com o tempo. Já as permanências são aquelas que resistem, que não mudam tanto. Sacar essa diferença é o primeiríssimo passo para decifrar o que aconteceu. Isso está no nosso dia a dia, é só reparar. Pensa nas roupas. O jeito que a gente se veste hoje não tem nada a ver com o de 100 anos atrás, né? Isso é uma mudança clara. Mas, ao mesmo tempo, e o carnaval? É uma festa que acontece há muito, muito tempo. Uma permanência. A nossa língua, ou, sei lá, aquela receita de bolo da avó, que passa de geração em geração. Tá vendo só? A história está em todo lugar. Ok, então o nosso detetive historiador já olhou a cena toda. Já viu o que mudou e o que ficou. E agora, qual o próximo passo? Agora é hora de procurar as provas, as evidências, porque, né, sem pistas não tem como resolver mistério nenhum. E na história, essas pistas têm um nome todo especial. Pois é, essa é a regra número 1 de qualquer investigação. Para a gente conseguir entender como as pessoas viviam, como pensavam, a gente precisa de provas. E para o historiador, essas provas são o que chamamos de fontes históricas. E o que são essas fontes históricas? Basicamente, são todos os vestígios, as marcas, os rastros que os seres humanos deixaram para trás com o tempo. Pode ser qualquer coisa, um objeto, um texto, uma música, tudo aquilo que ajuda a gente a montar o quebra-cabeça e entender como era a vida em outra época. São as peças do jogo, literalmente. E o legal é que essas pistas aparecem de tudo que é jeito. Tem as fontes escritas, tipo cartas e diários, tem também as fontes materiais, que são objetos, sabe? Ferramentas, moedas, construções. Aí vem as fontes orais, entrevistas, lendas, cantigas e, claro, as fontes visuais e audiovisuais, como fotos e filmes. Cada uma delas conta um pedacinho da história. Por isso que um bom historiador nunca usa uma só. Ele junta tudo. Certo. Nosso detetive já está com a mala cheia de pistas. Tem carta, objeto, foto. Mas de que adianta um monte de pista solta? Não adianta nada. Agora vem a parte mais legal. Começar a juntar tudo. Fazer as conexões. É hora de finalmente montar o quebra-cabeça. É exatamente isso. Uma foto antiga sozinha é só uma foto. Uma carta é só uma carta. O verdadeiro trabalho do historiador é cruzar essas informações, comparar uma fonte com a outra, para aí sim conseguir ver o cenário completo. É quando a imagem do quebra-cabeça começa a aparecer. E para a gente entender como esse quebra-cabeça se monta, tem duas ideias-chave. Primeiro, o fato histórico. Imagina que o fato é uma única pecinha. Por exemplo, a Avenida Paulista, em São Paulo, foi inaugurada em 1891. Pronto, isso é um fato. Mas e daí? Por que essa pecinha é importante? Porque ela faz parte de algo muito maior, que a gente chama de processo histórico. O processo é o quebra-cabeça inteiro montado. Nesse caso, a história da transformação de São Paulo. Um fato sozinho está conectado a vários outros e juntos eles contam a história toda. E assim, olha que legal, juntando as pecinhas, analisando as pistas, conectando os fatos, é desse jeito que o historiador constrói o que a gente chama de conhecimento histórico. E um detalhe, não é uma verdade absoluta escrita na pedra. É a interpretação mais cuidadosa que a gente consegue fazer com as pistas que a gente tem. É a solução do caso. Tem uma frase de um historiador muito famoso, Mark Bloch, que resume isso tudo de um jeito perfeito. Ele disse que tudo o que a gente faz, escreve ou toca pode e deve informar sobre a gente. O que isso quer dizer? Que para o nosso detetive do passado, absolutamente tudo pode ser uma pista. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que essa investigação, na verdade, nunca termina. Sempre podem aparecer novas pistas, novos documentos, ou a gente pode fazer novas perguntas que ninguém tinha pensado antes. É um quebra-cabeça que nunca tem fim, e isso é o que deixa tudo tão fascinante. Então,
Depois de tudo isso, fica aí uma provocação. Se desse pra gente ser um detetive do passado por um dia, que mistério seria legal de investigar? Hein? Talvez a história da nossa própria família? Ou da rua onde a gente mora? As pistas, com certeza, estão por aí, só esperando um bom investigador.